Glória a Deus. João capítulo 6. O Senhor vai falar conosco, porque a palavra dele é viva e eficaz. E só a palavra dele já é o suficiente para trazer a transformação que nós precisamos, para nos ativar, para nos movimentarmos naquilo que nós precisamos ser movimentados. E eu gostaria de ler juntamente com você João capítulo 6, do versículo 68 e 69. João capítulo 6, versículo 68 e versículo 69. Todos vocês encontraram? Se não encontrou, você pode acompanhar através do telão. João capítulo 6, do versículo 68 ao 69. E eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta em João capítulo 6, porque nós vamos discorrer durante a ministração todo o capítulo. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns para que a gente possa compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesse dia. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Da forma como você se encontra, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós estaremos orando mais um pouquinho neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pela tua igreja. Que o teu povo, Senhor, esteja com olhos abertos, Senhor, e entendimento ativado nesse lugar. Abra a nossa mente, Senhor, e os nossos olhos, e que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos para entender a tua palavra, que por si só traz a transformação que nós precisamos. Retira de nós, Senhor, neste ambiente toda distração, ó Deus, em nome de Jesus, no nosso meio. Que o nosso coração, Senhor, possa receber e o nosso espírito seja alimentado, Senhor, nessa tarde, início de noite. Porque nós queremos sair daqui direcionados pelo Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, com destinos apontados, Senhor, pela tua palavra. Que seja, Senhor, uma tarde e uma noite, Pai, de renovo. E que seja, meu Deus, um dia onde nós venhamos a entender para o que nós fomos chamados e quem nós somos em Ti. Vem sobre nós, Senhor, e derrama, Senhor, um novo nível de entendimento no nome poderoso de Jesus. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós venhamos sair daqui totalmente diferentes e alterados pelo poder da Tua presença e pelo poder da Tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 6. O tema dessa palavra, para você que costuma tomar nota, é o pão da vida. E quando inicia o João capítulo 6, vai falar de uma história bastante conhecida, que é a história da multiplicação dos pães e peixes. Quem conhece essa história? Levante a sua mão. É uma história bastante conhecida, é ensinada nos cultos infantil. Também temos canções a respeito da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E eu quero dizer para você que nesse contexto, o Senhor estava ali fazendo milagres. Antes de João capítulo 6, nós vamos ver muitos milagres do Senhor que o Senhor fez. O Senhor curou um paralítico. O Senhor curou um filho de um oficial. Os samaritanos creram em Jesus. E nós vamos ver um contexto do Senhor fazendo maravilhas, milagres, curando enfermos. Mas um pouco antes, Ele havia feito a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. E a Bíblia fala que com esse milagre Ele alimentou uma multidão de quase 5.000 pessoas, em média. Mas eu acredito que foi muito mais, fora as crianças. Então um milagre foi realizado em João capítulo 6, bem no início. E vai falar justamente desse milagre, que foi algo impactante. A Bíblia fala que uma multidão esteve com Jesus naquele lugar. Uma multidão estava ali ouvindo Jesus pregar. E Ele não se hesitou em nenhum momento em fazer esse milagre para aquela multidão.
Só que lá no versículo 14 e 15, nós vamos ver o seguinte: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazê-lo rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Quando Jesus fez esse milagre grandioso, que a Bíblia fala que alimentou uma multidão, logo aquela multidão começou a olhar para Jesus de uma forma diferente. Esse é o Jesus que nós estamos aguardando. Esse é o rei que vai nos tirar da opressão, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele veio para nos resgatar. E eles imaginaram que ele viria como uma pessoa que fosse o mais alto de alguém que está na carreira militar. Alguém que viria para tirar eles daquele jugo. E eles nunca imaginavam que Jesus viria totalmente diferente. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus sondou o coração e a motivação daquela multidão, que estavam proclamando ele, um rei. O rei, chegou o rei, aquele que vai nos tirar desse jugo, aquele que vai nos libertar. A palavra de Deus diz que Jesus visualizou a intenção do coração daquela multidão. E ele fez questão de se retirar e sair do meio deles. Porque ele visualizou que a motivação era uma motivação errada. A motivação daquela multidão em proclamar Jesus, em estar com Jesus, após ter feito o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, foi uma motivação errada. Vamos dar continuidade. Jesus se retirou para o monte. Ele não quis receber aquela proclamação, porque a intenção era errada. Quantas vezes nós corremos e estamos na presença do Senhor pela motivação da multidão, pela motivação de ter algo da parte dele, mas na maioria das vezes nós não o queremos pelo que ele é. A multidão segue, e aí nós vamos seguir aqui, ainda dando continuidade, João capítulo 6, na minha Bíblia diz assim: Jesus anda sobre as águas. E Jesus entra dentro do barco com seus discípulos, e a Bíblia fala que eles andam sobre as águas, e vem uma tempestade, e Jesus diz: sou eu, não temas, eu estou aqui, Jesus está aqui. Quando Jesus está na tempestade das nossas vidas, o que nós precisamos aprender? Não temas, porque Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas, mesmo que na maioria das vezes nós não compreendemos. Logo em seguida, nós vamos ver uma multidão. Na minha Bíblia, bem no iniciozinho, diz assim: Jesus, o pão da vida. E nós vamos ler, antes do versículo 25, nós vamos ler o versículo 24, que diz assim: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram. Vou ler novamente. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. A multidão não visualizou mais Jesus naquele local, porque Jesus já tinha entrado dentro do barco e já tinha atravessado para o outro lado, porque ele fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, sondou o coração daquela multidão e ele disse: ei, eles estão aqui pela motivação errada, eu não vou permanecer nesse lugar. A Bíblia fala que ele atravessa para o outro lado. E quando a multidão percebe que Jesus já não estava mais naquele ambiente, lá vem a multidão para atravessar para o outro lado e ir à procura de Jesus. E quando chega lá, que visualiza Jesus do outro lado, nós vamos ler o versículo 25, que diz assim: e achando-o no outro lado,
do mar, disseram-lhe: Rabi, quando você chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Quando Jesus viu aquela multidão que vinha atrás dele, aquelas pessoas que vieram atrás dele após atravessar o outro lado, Jesus começou a dizer para eles: ei, vocês estão aqui porque eu vos dei pão. Eu vos dei um pão que foi capaz de saciar a fome de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou sondando o coração do mais profundo, do mais íntimo do coração de vocês. E ele diz: eu estou expondo aqui a verdadeira motivação pelo qual vocês estão à minha procura. E Jesus começa a confrontar aquela multidão. Jesus começa a dizer verdades para aquela multidão. E a palavra diz: vocês estão aqui porque vistes os sinais que eu fiz. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão e se saciaram. Vocês estão me buscando pelo milagre que eu realizei. E ele começa a ir mais profundo na palavra dele para aquela multidão. Ei, vocês precisam trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna, o qual o meu Pai, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Quantas vezes nós trabalhamos por uma comida que perece? Quantas vezes nós estamos à procura de Jesus por um pão que é perecível? Que nós nos alimentamos hoje e amanhã nós estamos com fome novamente. Quantas vezes nós estamos caminhando com Jesus e dizendo: Jesus, me sacia. Mas me sacia por aquilo que é perecível. Me sacia, Senhor, por aquilo que é natural. Me sacia, Senhor, eu quero um milagre. Eu quero algo, Senhor, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. E eu quero dizer para você que não tem nada de errado até aí. Você buscar ao Senhor, ou você ter vindo até Jesus, ou você conhecer a Jesus, ou conhecer uma igreja que te leva a Jesus por algo que um dia o Senhor fez na sua vida. Não tem nada de errado. Tem pessoas que vêm para Jesus porque um dia viu um milagre de uma cura dentro da sua casa. Tem pessoas que vêm para Jesus porque um dia, diante de um leito de morte, quase morrendo, ali viu o Senhor agir, fazer maravilhas, e toda uma família se converteu ao Senhor. Existem várias formas que por muitas vezes nos leva a seguir Jesus. Mas eu quero dizer para você que não pode permanecer nisso. Nós não podemos permanecer buscando somente um pão que é perecível. Chega um momento das nossas vidas que o Senhor vai fazer como Ele fez com a multidão. Ei, qual é a motivação pelo qual você está me buscando hoje? Qual é a motivação que te faz vir até a mim? Qual é a motivação que tem hoje dentro do teu coração que te faz se mover até a mim? Será se Jesus hoje está dizendo para você: você está me buscando pelos sinais que vistes, porque você comeu do pão e se saciou? Será se o Senhor hoje está dizendo isso para você? Ou quando Ele sonda o teu coração, Ele está dizendo: ei, esse meu filho, essa minha filha está me buscando hoje porque ele sabe quem de fato eu sou. Quem de fato eu sou. Quem de fato eu sou. E eu quero dizer para você que a intenção do coração tem coisas que só o Senhor conhece. Porque Ele vai no mais profundo e Ele sabe. Tem situações nas nossas vidas que nós podemos até enganar o líder, o pastor, o amigo, o colega, mas a Ele nós não enganamos. Vamos dar continuidade no versículo 28, diz assim:
Os discípulos, aquela multidão, ao olhar para Jesus, Jesus entrou trazendo um confronto do estilo de vida que eles estavam vivendo. Versículo 28 diz assim: que faremos para realizarmos as obras de Deus? A multidão começou a questionar ao Senhor, perguntando: Senhor, então não me diz, o que eu posso fazer para realizar a tua obra? Jesus diz assim no versículo 29: a obra de Deus é esta, que creiais aquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, você precisa crer naquele que me enviou. Você precisa crer, que creiais naquele que Ele enviou. Primeiro passo. Versículo 30 diz assim: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Aquela multidão visualizou a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou uma multidão. Aquela multidão viu Jesus atravessando no mar, porque os grandes feitos do Senhor se espalhavam naquele tempo. Passando por uma tempestade, eles chegam e diz: qual é o sinal que o Senhor vai fazer para que eu possa crer em ti? Quantas vezes nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu só vou acreditar que o Senhor é Deus se eu ver isso e isso e isso acontecendo na minha vida e na minha casa. Quantas vezes nós ainda temos a ousadia de chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu só vou acreditar se o Senhor fizer isso. Eu preciso ver um milagre para que o Senhor, para que eu possa crer que o Senhor existe de fato. Tem pessoas que ainda têm a coragem de colocar Jesus na parede e dizer: enquanto o Senhor não me revelar e não me mostrar, eu não vou te seguir. A multidão estava naquele lugar porque ela queria ser saciada por um pão superficial. Tem um suprimento da necessidade que eles tinham para aquele momento. Aquele pão, aqueles 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão de quase 5.000 pessoas, não foi o suficiente para eles. A Bíblia fala que ainda sobrou. Porque quando o Senhor faz, sobra. Mas aquele pão que era superficial não foi capaz de saciar aquela multidão. Eles estavam atrás de um pão. Ainda, mesmo atravessando para o outro lado, a Bíblia fala que eles ainda estavam atrás de um pão que poderia suprir as necessidades deles naturais. Eles ainda não tinham entendido pelo que Jesus veio, a revelação de quem Jesus era e o que de fato Jesus veio fazer na terra. Vamos dar continuidade para que nós venhamos continuar compreendendo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Existem momentos nas nossas vidas que nós podemos até estar andando com Jesus, porque Ele nos abençoou, e isso não tem nada de errado, como eu já falei para vocês. Mas chega uma fase nas nossas vidas que nós vamos decidir: ou estamos com Jesus porque Ele nos abençoou, ou porque Ele é Jesus. Existe um momento das nossas vidas que algo vai ser movimentado dentro de nós, que vai apertar os parafusos, que nós vamos compreender: ou seguimos Jesus pelo que Ele é, ou seguimos Jesus pelo pão que pode nos saciar de forma momentânea. Chega um momento das nossas vidas que tem pressões que são tão fortes, que só passa por essas pressões quem de fato sabe quem Jesus é. Porque Ele vai mexer dentro de você. Ele muitas vezes não vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Na maioria das vezes Ele não vai satisfazer os desejos do nosso coração como a gente quer. E aí é a hora de realmente nós analisarmos: eu estou seguindo a Jesus pelo que Ele é, ou estou seguindo Jesus por aquilo que Ele pode me dar? Que Jesus possa sondar hoje o meu e o seu coração.
nesse lugar, porque eu me encaixo também dentro dessa palavra. Como eu ministrei para vocês recentemente sobre ventos contrários, tem coisas que chegam nas nossas vidas que nós não queremos, mas às vezes chega e Jesus vem para nos mostrar: eu sou o teu pai ou eu não sou. Mesmo aquilo que você desejava e almejava não aconteceu, eu continuo sendo o teu Deus, o teu pai ou não? Porque tem muitas pessoas que diante de situações como essa, como eu falei diante da ministração, abandona o barco e diz: eu que vou servir esse Jesus? Eu que estou dentro da igreja buscando a Ele, vindo para a oração matinal de segunda a sexta, e eu não falho. E aquilo que eu tanto esperava não aconteceu. Quantas vezes, nesse momento, nós ainda queremos dizer como os discípulos: mostra-nos um sinal para que eu creia que de fato o Senhor é Deus, que o Senhor é o Jesus, aquele que foi prometido. Quantas vezes nós não fazemos esses questionamentos e essas perguntas diante do Senhor? Eu conheço várias pessoas: Senhor, se o Senhor não me abençoar até o final do ano, eu não te sirvo mais. Senhor, se aquela igreja não ser capaz de me suprir todos os dias, eu não vou mais para ela. Eu vou dar um prazo, Senhor, até o meio do ano. Se a bênção que eu estiver esperando lá naquela igreja não vier, eu não vou mais para ela. Quantas pessoas? E eu quero dizer para você que essa igreja tem pão do céu, amém? Tem pão na casa do pão, tem pão nesse lugar aqui. Mas essa igreja nunca vai ser capaz de saciar aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu, a sua pastora, você pode criar expectativas em mim, mas vai chegar um momento que eu vou falhar com você, porque eu sou pecadora, eu sou falha. Eu jamais serei capaz de saciar aquilo que só o Senhor pode fazer na tua vida. Só o Senhor pode suprir as necessidades mais íntimas do teu coração. Só o Senhor pode suprir aquilo que você precisa. E se Ele não suprir, Ele continua sendo Deus. Porque Ele não caminha realizando os teus desejos e as tuas vontades. Ele realiza a vontade dEle sobre a sua vida. E nós precisamos entender isso. Existe um momento que eu e você vamos precisar decidir: eu sou seguidor de Jesus, não porque Ele realiza milagres, não porque Ele supre as minhas necessidades naturais, mas porque não tem outro lugar para ir. Não tem outro lugar para ir. Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna, pois eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós caminhamos e devemos caminhar com Ele no entendimento que não tem outro lugar para ir, porque só em Ti eu encontro as palavras de vida eterna. E é nessa caminhada que eu vou perseverar, é nessa caminhada que eu vou permanecer. Eu e você precisamos sair daqui hoje com essa convicção dentro do seu coração. Porque tem dias que as coisas não vão sair da forma que eu e você queremos. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Jesus, Ele sonda o meu e o seu coração. Ele sonda a minha e as suas intenções. Jesus hoje está dizendo para mim e para você: para de viver por coisas passageiras. Se alimente de coisas eternas. Para de viver um cristianismo sem profundidade, pois o Senhor quer revelar coisas eternas para mim e para você. Esse pão aqui, ele é natural. E se eu compartilhar aqui com vocês, nós vamos comer aqui rapidinho, porque ele é pequeno. E no segundo culto o povo vai estar com fome. Por isso que eu não vou compartilhar, eu vou compartilhar só do pão espiritual. Ele é o único capaz de saciar a nossa alma faminta. Quando o Senhor nos criou, Ele colocou dentro de nós. Na verdade, quando o Senhor nos criou, dentro de nós há um vazio que é só preenchido por Ele.
coisas desse mundo não é capaz de nos saciar por completo. Um carro do ano, um filho, um esposo, um pai, uma mãe, uma faculdade. Algo que você talvez tenha como um troféu para você. E eu não estou dizendo aqui que o Senhor não pode te entregar bênçãos. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor não possa te entregar milagres. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que a tua vida não pode ser movida somente por isso. A minha vida não pode ser movida somente por aquilo que é natural. Existe algo que é só suprido com o Senhor. Existe algo dentro de mim, um vazio dentro de mim que só vai ser saciado e suprido pela presença do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento, porque tem pessoas que colocam toda uma alegria em um carro, toda uma alegria em um filho. Senhor, se o Senhor levar o meu filho, eu não sei nem o que acontece, eu acho que eu vou junto. Ele é importante sim na sua vida, ele é um presente, ele é um complemento daquilo que o Senhor te entregou. Mas amanhã algo pode acontecer, e como fica você? Tem pessoas que já perderam algo, ou algo não foi suprido e nunca mais voltou para a igreja. Nunca mais voltou para a presença de Jesus, porque suas expectativas foram frustradas sobre o Senhor. Uma certa vez, conversando com uma pessoa, essa pessoa disse assim: eu fui para Jesus no entendimento de que Ele poderia me abençoar. Eu fui para Jesus porque me falaram que Jesus pode me dar prosperidade em todas as áreas da minha vida. O carro do ano Ele vai me entregar, a casa do ano Ele vai me entregar, Ele vai me abençoar em todas as áreas da minha vida. E as coisas não começaram a acontecer como um dia foi ensinado para ela. E no primeiro baque que ela viveu dentro da igreja, ela não conseguiu suportar. Ela saiu. E aí eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa. E ao conversar com essa pessoa, eu sentei numa mesa e eu disse: eu vou te ensinar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é renunciar a si mesmo todos os dias. O verdadeiro evangelho é você morrer para si e viver para Cristo todos os dias. Nem tudo que você almeja, que você deseja vai acontecer, mas Jesus vai continuar sendo o teu Pai. Jesus vai continuar sendo o caminho que te leva ao Pai. Nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos ter esse entendimento. Lá em Marcos capítulo 10, você não precisa abrir, deixa sua Bíblia aí aberta em João capítulo 6, do versículo 17 ao 22, vai falar também de uma história chamada a história do jovem rico. A Bíblia fala que esse jovem, a Bíblia já diz, né, era rico, cheio de posses. Um dia ele chega para Jesus e diz assim: esse jovem rico era alguém socialmente correto para a sociedade. E ele chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu faço isso. Jesus, eu faço aquilo. Jesus, eu sou bom nisso. Jesus, eu sou bom naquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. E ele começou a falar as características de coisas boas que ele fazia. E de fato, ele era alguém que de forma natural, era alguém que para a sociedade era alguém correto. Não se encontrava nenhuma imperfeição naquele jovem rico. Mas um dia Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou, olhou para ele e disse: você realmente é tudo isso. Larga tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. A Bíblia diz que em amor, Jesus tocou em algo que era doloroso para o jovem rico. Ele baixou a cabeça e não foi capaz de seguir Jesus. Você sabe por quê? Porque para a sociedade ele era alguém correto, mas ele era alguém que amava o dinheiro. Vai chegar um momento das nossas vidas que o Senhor pode chegar para você e dizer: ei, pega tudo que você tem, entrega aos pobres e me siga. Qual seria a sua resposta para ele hoje?
Quem de fato caminha por aquilo que Ele é capaz de deixar tudo para trás e o seguir. Porque o ensinamento que Ele tem para mim e para você não é aqui somente nessa terra. Ele tem uma eternidade. E era o que o Senhor estava dizendo para aquela multidão. Jesus estava dizendo para aquela multidão: ei, vocês estão aqui atrás de pão. Vocês ainda não entenderam pelo qual motivo eu vim. E eu não vim somente para saciar esse pão que é perecível na vida de vocês. Eu vim para falar de coisas eternas. E coisas eternas vocês só encontram em mim. Coisas eternas vocês só encontram em mim. Aquele jovem rico não foi capaz de entender a visualização e ter o entendimento de eternidade que o Senhor estava querendo ensinar. E quantos de nós, se o Senhor chegar hoje e te pedir algo, você não é capaz de entregar? Eu talvez não seria capaz de entregar, porque a minha vida, a minha mente, o meu coração está apegado à minha casa do ano, o meu carro do ano, o meu dinheiro, o meu salário que eu ganho. Mais uma vez eu quero repetir: não é errado ter a casa do ano, não é errado ter o salário do ano, não é errado você ter o carro do ano, não é errado você ter as melhores coisas aqui nessa terra, mas desde quando o seu coração não está nelas, desde quando o meu e o seu coração não vai estar apegado a essas coisas. Porque vai chegar um momento das nossas vidas que o Senhor vai dizer: você é capaz de largar isso para me seguir? Você é capaz de largar isso para viver um novo nível em mim? Somente Ele é capaz de sondar o meu e o seu coração. E você que está aqui hoje, como se encontra o seu coração e as suas intenções para com Jesus? Eu e você precisamos de coisas eternas. Nós seremos desafiados, ou nos movemos por coisas momentâneas, ou nos movemos pelo que é eterno. E o que é eterno só encontraremos em Jesus. Ele diz: o que nós faremos para realizar as obras de Deus? Já lemos. Mostra-me um sinal. Já lemos também sobre isso. O milagre é perecível e todo pão é perecível. E eu quero que você guarde essa frase que eu vou deixar ao seu coração. O milagre são as evidências da minha fé, mas não são o salvo-conduto da minha fé. Os milagres são as evidências da minha fé, mas não pode ser o salvo-conduto que sustenta a minha fé. Tem pessoas que elas só caminham e têm fé em Cristo Jesus, se viver de milagre em milagre. Jesus, milagre hoje aqui, ó, na minha porta, estou esperando. O Senhor, Deus que faz milagres. Eu já vi tanta coisa que o Senhor já fez, Senhor, no Novo Testamento. Os milagres evidenciam a nossa fé, mas não pode ser o que sustenta a nossa fé. Porque o milagre que você pedir ao Senhor um dia pode não acontecer. E Ele precisa continuar sendo o teu Deus e o seu Pai. Ele precisa continuar sendo o teu Deus. E Ele precisa continuar sendo o teu Pai. Mesmo que um milagre não aconteça. Como você tanto deseja. Uma vez, conhecendo uma pessoa, esses relatos é de Imperatriz para frente. Amém? Quero dizer que essa pessoa foi até minha discípula lá em Imperatriz. Conhecemos ela. E ela estava muito revoltada com Deus. E ela foi criada por uma mãe e vó. E a avó adoeceu. E ela começou a ir para a igreja, a orar, a buscar o Senhor. E ela disse: um dia me falaram desse Jesus que pode curar. E eu estou aqui na presença dele, orando, buscando, porque eu quero que minha avó seja curada. E ela começou a bater na porta, pedir: Senhor, cura minha avó mãe. O Senhor sabe o quanto ela é importante para mim, ela é especial para mim. O que aconteceu? Ela morreu. E a oração que ela tanto pediu, não aconteceu. O que ela deu de resposta para o Senhor? A avó morreu, a avó mãe morreu,
foi enterrada e ela se encontrou uma pessoa revoltada com o Senhor. E eu me lembro que junto com o Carlos, sentada, conversando com ela, eu dizia: Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que pode saciar a tua fome. Ela disse: Ele não supriu a minha necessidade quando eu quis, quando eu pedi. Minha avó morreu. A minha avó mãe, a pessoa que eu mais amava nessa vida, faleceu. E eu tanto pedi para Ele. Você está vendo a linha fina de caminhar com Jesus e não ter o desejo do seu coração realizado? O que pode acontecer nesse meio termo de busca, de caminhada com o Senhor? Se você caminha com Ele, no entendimento de que esse pão aqui precisa ser suprido todas as vezes que eu pedir, e não acontecer como eu almejei, o que aconteceria hoje com você? Se é algo desse tipo, alguém muito importante, muito especial da sua vida, você orar, mas a vontade do Senhor se cumpriu, que resposta você daria ao Senhor? Você continuaria firme na caminhada, exaltando e o adorando? Ou você sairia logo em seguida dos caminhos do Senhor? Que você possa responder para você mesmo. No versículo 32, 33 e 35, a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele diz assim: Ei, os teus antepassados, lá em Êxodo, vai falar que recebeu um maná. E esse maná era a expressão de um saciar da fome que eles precisavam ter no deserto. E a Bíblia diz que era diariamente. Eles acabaram pegando esse maná 2 vezes para já, ao invés de pegar para se alimentar só hoje, eles não seguiram a orientação de Moisés, eles pegaram para se alimentar hoje e amanhã. E a Bíblia fala que esse maná apodreceu. O que é que eu entendo com isso? A minha busca pelo Senhor, ela precisa ser diária. Esse pão que um dia foi entregue para aquele povo no deserto, a Bíblia diz assim: esse pão ainda não é o pão. Vocês viveram um milagre no deserto, um maná descia todos os dias para vocês se alimentarem, mas ainda não é o pão. O pão que iria descer, esse maná já estava apontando para Jesus. Por isso que é importante nós lermos o Velho e o Novo Testamento, porque quando nós lemos algumas histórias, nós já vimos aqui, nós já visualizamos apontando para Jesus. Jesus já estava lá no Velho Testamento. O maná seria a representação de um pão que um dia desceria do céu para saciar a minha e a tua fome eternamente. Esse maná que veio em Êxodo era um maná perecível. Era um maná que, se guardasse para o outro dia, iria acabar, não iria suportar. Mas esse pão aqui, uma vez que você se alimentar, nunca mais você vai ter fome. Ele diz: ei, eu sou o pão da vida. Uma vez que tu se alimentar de mim, nunca mais tu terá fome. Uma vez que tu se alimentar de mim, você nunca mais vai ter sede. Que pão você tem se alimentado? Você tem se alimentado do pão da presença todos os dias? Você tem se alimentado desse pão que, haja o que houver, ele é suficiente para você? A suficiência de Cristo está sobre você hoje. Esse pão é perecível, mas o pão da vida, Jesus Cristo de Nazaré, é o pão que, uma vez que você se alimentar, você nunca mais terá fome. Uma vez que você se alimentar diariamente, você nunca mais terá sede. Mas precisa ser da forma correta. Senhor, Tu és suficiente para mim.
Tu és suficiente, Senhor, com a geladeira cheia ou não. Tu és suficiente, Senhor, com a poupança cheia ou não. Tu és suficiente, Senhor, se eu ainda não arrumei um marido ou não. Eita, que é forte. Tu és suficiente, Senhor. Tu és suficiente para mim. Tu precisa ser suficiente para mim, Senhor. Ele precisa ser suficiente para você. A suficiência de Cristo precisa nos guiar todos os dias. Senhor, mesmo que aquilo que eu espero ainda não aconteceu, mas Tu és suficiente para saciar a minha fome, para saciar a minha sede. Maria Madalena, lá em João capítulo 4, vai falar de uma mulher, a samaritana, perdão. Todo o livro de João vai ser marcado por alguns encontros. Encontros esses que geraram impactos. Em João capítulo 4 vai falar de uma mulher essa que teve um encontro com o Senhor e Ele disse: ei, tu não sabe quem de fato está falando contigo. Essa água aqui que tu vem buscar todos os dias ao meio-dia, essa aí não pode saciar a tua sede. Mas uma vez que tu tomar a água que vem de mim, nunca mais tu terás sede. Aquela mulher, ela entendeu que Cristo era suficiente para ela. E foi capaz de mudar a realidade da vida dela. E é capaz também de mudar a minha e a sua realidade. Lá no versículo 47, vai dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí ele repete novamente: eu sou o pão da vida. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo: há poder em mim. Eu sou suficiente e ponto final, eu sou. Quando o Senhor queria falar algo para trazer uma verdade absoluta, Ele dizia: eu sou. Um dia Ele disse para Moisés perante a sarça ardente, a Bíblia fala que Moisés começou a conversar com o Senhor e diante de uma missão que Moisés iria receber, ele diz: Senhor, como é que eu vou chegar lá naquele povo e dizer que eu sou o libertador? Ele diga que o eu sou te mandou. O eu sou é o suficiente para mim e para você. O eu sou é capaz de suprir a minha e a sua necessidade. Não como muitas vezes nós queremos, mas Ele é suficiente para mim e para você. E Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso tudo ele conversando com a multidão. A multidão aqui, ó, visualizando a multidão atrás de um pão perecível e ele conversando tudo isso. Trabalhar e não pela comida que perece. Ei, vocês estão aqui, mas eu estou vendo a intenção do coração de vocês. Vocês estão vindo atrás de mais pão para saciar a tua fome natural. E ele começa a conversar. Ele começa a dizer: o pão que vocês receberam, que os ascendentes de vocês receberam, foi um maná. Mas esse maná não foi capaz de saciar a fome deles. Ainda não será capaz de saciar a fome de vocês. O Senhor me enviou, porque eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Ele repete de novo: eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão vivo. Não é qualquer pão, porque esse pão aqui, ele não é vivo. Mas o pão que desceu do céu é um pão vivo. Tem vida nesse pão. Uma vez que você mergulha para caminhar com Ele, tem vida. Tem vida dentro de você. Aquilo que um dia tinha do passado, que o mundo um dia tentou roubar, quando esse pão entra dentro de você, traz vida. Anula todo o mal.
O mundo começa a sair de dentro de você, uma vez que você começa a comer desse pão, a se saciar desse pão do céu. O mundo não é capaz mais de te envolver. O mundo não é capaz mais de te chamar para você estar nele, para te envolver nele. Nós precisamos nos alimentar desse pão que desceu do céu. E ele continua dizendo: na verdade vos digo, versículo 53, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele começa a fazer um paralelo entre o pão e o sangue, entre o pão que representa o corpo de Cristo, e ele começa a fazer um paralelo sobre um sangue. O sangue que seria derramado na cruz do Calvário. Não é, pastora? Você deve perguntar: como assim, pastora? Eu vou comer do sangue de Jesus, eu vou comer do corpo de Jesus. Não, não é sobre isso. Ele está dizendo que você precisa se alimentar dele diariamente através da palavra. Você precisa dizer não ao mundo todos os dias. Você precisa mergulhar entendendo que esse sangue que derramou na cruz do Calvário é capaz de te limpar, é capaz de te remir, é capaz de te santificar, é capaz de mudar a tua história. Ele diz: ei, coma de mim, beba do meu sangue. No versículo 53 ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Há uma conexão aqui, há uma conexão que eu e você precisamos ter. Como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Existe uma conexão do Pai para com Jesus, mas só vamos ao Pai por intermédio de Jesus. Ei, nós precisamos nos alimentar desse pão, nós precisamos beber desse sangue todos os dias, para que nós venhamos ter vida eterna. Jesus falando para uma multidão. Imagine essa multidão ouvindo esse discurso de Jesus. Essa multidão tinha um entendimento de um pão perecível. Jesus começa a falar de eternidade, e a multidão começa a olhar e dizer: que linguagem é essa que ele está falando? E a Bíblia dá continuidade. Precisamos mais do que cantar canções, vir à igreja durante a semana. Nós precisamos se alimentar de Jesus e ter intimidade e profundidade com Ele todos os dias. Nós precisamos não somente achar que seremos saciados num domingo à noite, não somente numa quarta-feira de milagre, não somente numa terça-feira quinzenal, oração de homem, oração de mulheres. Eu quero dizer para você que tudo isso é importante sim, mas não adianta você ser saciado somente nesses dias. Se durante a semana você não tem busca diária com Ele, você não tem vida de paixão e devoção por Ele, se você não para ler a sua Bíblia, se você não tira o teu momento de devocional, se você não busca renunciar o pecado todos os dias, é uma vida contínua, é um relacionamento contínuo e diário que eu e você precisamos ter. O Senhor diz: intimidade, profundidade em mim. Cristianismo é mais profundo do que a gente pensa. No versículo 56, 57, eu quero repetir o 57. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ele diz assim: para de ser movido por coisas passageiras. O que importa é no último dia você ser ressuscitado comigo. Porque tem muitos caminhando, se alimentando por aquilo que é coisas passageiras. E no último dia, Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você não teve relacionamento comigo. Você não teve intimidade comigo. Você só me buscou pelo pão perecível. E eu quero dizer para você que se você vier até o Senhor buscar um pão perecível, Ele vai te dar, mas não vai te levar para a eternidade. Não vai te conduzir para a eternidade.
Porque para a eternidade existe muito mais, e nós vamos ver mais na frente. Se você comer de Jesus, você vive de Jesus. Se você se alimenta de Jesus, você vive de Jesus. Se Jesus é eterno e você se alimenta dessa eternidade, você também será eterno. Seguir Jesus enquanto tudo está bem é bom demais. Mas quando as coisas não saem como planejamos, como eu e você reagimos diante daquilo que você planejou e não aconteceu. E aí, a Bíblia vai falar que esse discurso que Jesus falou para a multidão foi dolorido. A Bíblia diz assim, que eles olharam para Jesus, e Jesus falando sobre tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, e a multidão olhou para Jesus e disse assim: duro é esse discurso. Esse discurso é duro. Não entra. Eu não consigo entender. Eu não vou caminhar. Está me ofendendo demais. Está sendo difícil demais. A Bíblia diz que o próprio discípulo, os próprios discípulos não, a multidão, disse para ele: duro é esse discurso. Tem mensagens que vai ser dura de se ouvir. E quando o próprio Jesus mesmo fala para a gente que a gente tem que mudar, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo, a multidão disse: duro é esse discurso. E eles começaram a abandonar Jesus. Fica imaginando uma multidão de quase 5.000. Recebeu a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Depois eles foram para o outro lado. Jesus começou a revelar a intenção do coração deles. E eles começaram a dizer: duro é esse discurso. Jesus, não dá para mim. Tchau. Não dá para mim te seguir. Porque esse discurso é difícil. Porque esse discurso é doloroso. E assim aconteceu. A multidão começou a abandonar Jesus. A multidão começou a sair daquele lugar. Por quê? Porque aquela mensagem ofendeu a multidão. E a multidão naquele momento teve uma crise de expectativa de Jesus. Porque eles esperavam algo da parte do Senhor e o Senhor não estava lá para entregar para eles aquilo que eles queriam. O Evangelho não é Cristo satisfazendo somente os meus desejos, mas é eu me submetendo às suas vontades. E se submeter às vontades de Cristo vai doer, vai ser doloroso. Porque a vontade dele para mim e para a sua vida, na maioria das vezes, não é aquilo que eu e você queremos. Porque ele vai dizer para mim e para você: ei, muda isso, muda aquilo, larga isso. O Evangelho de Jesus Cristo é: morra para si mesmo e viva para Cristo. Carregue a sua cruz e me siga. O Evangelho que muitas vezes é ensinado por aí é um Evangelho que não é cristão, não é bíblico. O Evangelho que Jesus vai te dar tudo, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que tudo que você quiser Ele vai te entregar. Esse Evangelho não é o Evangelho que nós lemos na palavra de Deus. Estão muitos por aí correndo atrás de um pão perecível, mas Jesus está dizendo: ei, eu tenho um pão que é eterno, porque eu sou o pão da vida. Eu quero falar para você também de um relato que está na Bíblia, lá em Mateus capítulo 11. Você não precisa abrir. Eu vou trazer um resumo do contexto do que é falado aqui. Vai falar sobre João Batista. João Batista, a Bíblia diz assim: nascido de mulher, não teve um maior do que João Batista. João Batista, ele veio para anteceder Jesus. João Batista foi aquele profeta que falou do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi aquele que batizou muitas pessoas. Foi aquele que batizou até o próprio Jesus, porque ele disse que era necessário ele ser batizado por ele, para que se cumprisse as Escrituras. João Batista, um homem grandioso, que um dia, diante de uma ação que ele era o inocente, foi decapitado. Primeiro ele foi preso, depois a cabeça dele foi colocada numa bandeja. João Batista,
João Batista. E a palavra vai dizer que esse homem, um dia ele quis ter João Batista, aquele que desceu as águas lá no Jordão, que batizou Jesus lá no Jordão, aquele que a Bíblia diz que nascido de mulher, não há outro tão grandioso como João Batista. A Bíblia diz que um dia ele foi colocado em uma cela, ele foi preso injustamente. E aí veio uma crise dentro de João Batista. João Batista pegou os discípulos dele que foram visitar ele e pediu para ir até Jesus. Ei, pergunta para Jesus se é ele mesmo que é o Jesus ou vai vir outro. Ou outro vai vir para substituir ele. É ele mesmo ou vai vir outro? Eu fico imaginando João Batista naquela cela. Porque um dia João Batista soube que Jesus fazia milagre. E eu acredito que João Batista, naquele momento, ele teve uma crise interna dentro dele. Ele disse, uma palavra que ele der, essa cadeia pode ser aberta e eu posso sair daqui. Mas um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim, olhou para os discípulos de João Batista e disse assim, diga para ele o que você está vendo. E ele disse, eu estou vendo pessoas enxergando, leprosos sendo curados, pessoas ressuscitando, ou seja, eu estou vendo os grandes feitos do Senhor nesse lugar. Os discípulos de Jesus voltaram até João Batista e disseram, Jesus disse que era para me te dizer o que é que eu estava vendo. E aí ele relatou naquela cadeia para ele. Aí ele lembrou do que foi falado lá no Antigo Testamento, que o Jesus que viria iria fazer isso. Só que naquele momento, João Batista, ele esperou no fundo, que Jesus poderia resgatar ele daquele lugar. O homem poderoso, como João Batista, morreu decapitado. Eu quero dizer para você que servir a Jesus muitas vezes vai nos custar tudo. Se João Batista não escapou, um homem tão poderoso que a Bíblia diz que nascido de mulher não haveria outro, mas ele não se revoltou contra o Senhor. O que eu quero dizer para você com essa narrativa? Que nem tudo que nós esperamos que aconteça vai acontecer. Você pode ser alguém que Deus vai usar de forma poderosa nessa terra, mas o seu final, o final dos seus dias, muitas vezes não vai ser de acordo com aquilo que você deseja. Jesus talvez não vai dar um comando para você e te tirar de algo que você está precisando, porque talvez é necessário que você passe por isso, para cumprir o propósito dos céus estabelecidos sobre a sua vida. Eu quero dizer também para você que João Batista, ele encerrou aqui, Mateus 11:6 diz assim, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Quantas pessoas estão por aí escandalizadas pelo Senhor, do Senhor, escandalizada porque esperou algo acontecer e não aconteceu e se escandalizou, não congrego mais, não vou mais para essa célula, aquela igreja da parede preta não é a igreja que faz meu estilo. Quantas pessoas se escandalizaram do Senhor porque não teve o seu pedido atendido, porque foi atrás de um pão perecível e esse pão não foi capaz de suprir a sua necessidade. E lá em João capítulo 6, a Bíblia vai falar que aquela multidão disse para Jesus, Jesus, duro é esse discurso. E eles começaram a abandonar Jesus. De repente a multidão começou a sair. Sai 1, sai 2, sai 5, sai 10, sai 20, sai 100. E o ministério de Jesus começa a ficar só ele, praticamente junto com os discípulos. Eu fico pensando, lendo esse versículo, se fosse talvez nos tempos de hoje, eu pregando aqui essa palavra e vocês indo embora. Aí alguém chegar e dizer assim, o ministério da pastora Fernanda acabou. Muitos olharam para Jesus naquela época e disse, o ministério de Jesus acabou. Porque muitas vezes nós olhamos muito por aquilo que é quantidade.
E eu quero dizer para você que a quantidade é maravilhosa, um crescimento orgânico e natural faz parte daquilo que o Senhor faz. Mas o que de fato o Senhor quer é um coração que busque a Ele, que ame a presença. Como é bom ter uma multidão que ama o pão da presença e não está somente à procura daquilo que Ele pode dar. Porque na hora que balança um pouquinho, a gente começa a visualizar que quem de fato fica e quem não fica. O nosso ministério, o ministério de Jesus, não era baseado pela multidão. Era baseado por aquilo que Ele estava ensinando sobre eternidade. Ele curou sim multidão. Ele fez milagres sim. Mas Ele foi chamando para perto. Quem quiser caminhar comigo para algo mais íntimo, aqui estou eu para oferecer aquilo que é eterno. A Bíblia vai falar que quando Jesus fala para aquela multidão, e ele diz assim no versículo 61, isto te escandaliza? O discurso de Jesus para aquela multidão começou a escandalizá-los, e eles começaram a sair. E vem o Pedro, né? Pedro, a Bíblia diz que Jesus olhou para os 12 discípulos que caminhavam lado a lado com ele, pertinho dele. Ele viu a multidão indo embora, e ele nem não se preocupou. Porque ele sabia o que ele estava revelando no coração daquela multidão. Ele olha para os discípulos e diz assim, ei, vocês também não vão não? Vocês não vão acompanhar essa multidão não? Vocês não vieram aqui, estão caminhando comigo pelo que eu sou ou por aquilo que é perecível? Aí vem o Pedro com uma revelação extraordinária. A Bíblia diz que ele disse, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, pois eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro vem com uma revelação extraordinária dos céus e diz, para quem iremos nós? Será se nesse lugar você pode dizer isso hoje? Senhor, não tem outro lugar para mim. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Porque vai chegar um momento que se eu faço parte da multidão, o Senhor vai confrontar, vai ver a intenção do meu coração. E você precisa, nesse processo de caminhada, decidir quem você é. Você é multidão, você é discípulo, você é os 3, você é um. Porque para a multidão é uma linguagem, para os 12 foi outra linguagem, para os 3, Pedro, Tiago e João, foi outra linguagem. Para João, o discípulo amado, foi outra linguagem. Quem você decide ser? E eu quero dizer para você que nós somos uma igreja que nós queremos pastorear todos. Nós somos uma igreja em célula. Nós somos uma igreja que, se você quiser ser acolhido, que se você quiser ser pastoreado, nós temos um lugar para você nesse lugar, nesse ambiente. Mas é você que decide. É você que decide, ou você permanece na multidão, ou você vem para perto e diz, eu quero me alimentar do pão da presença. Eu quero saciar a minha fome. Eu quero saciar a minha fome. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E diante dessa palavra, eu gostaria que você começasse a lembrar e a ter uma visualização do seu coração hoje. Quem é você nesse lugar? Quem é você nesse lugar? Você tem vindo a esse lugar, e eu não estou falando de pessoas que são novas convertidas. Porque se você é um novo convertido, talvez você não sabe ainda alguns passos da caminhada, mas Jesus vai te ensinar. Mas talvez você está aqui e já está há muito tempo caminhando, e você ainda não tomou uma decisão de uma revelação de profundidade, de um relacionamento com Ele. Ele tem te chamado para níveis mais profundos, porque Ele tem visão para você de eternidade. Ele tem visão de eternidade para você. Mas para isso você precisa ter fé e revelação todos os dias de quem Ele é. E eu gostaria que você adorasse ao Senhor com essa canção, para que nós possamos orar nesse lugar. Essa mensagem é uma mensagem que é um pouco difícil de se ouvir, porque eu sei que foi difícil para a multidão. A multidão foi confrontada naquele lugar por Jesus. E que você hoje saia daqui alterado e decidido a comer e se alimentar
de um pão que vai saciar a tua fome, de um pão que vai saciar a tua fome, e de um Jesus que vai saciar a tua sede. Talvez você está aqui e tenha caminhado de uma forma que não tem agradado o Senhor, e há muito tempo o Senhor tem dito para você: ei, tem níveis mais profundos, vem, sai da multidão, seja discípulo, sai da multidão, para de ficar ouvindo tanta informação por aí. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Adore ao Senhor.